Olá, vamos direto ao nosso tema de hoje. Um assunto que, nossa, mexe com muita gente que sonha em trabalhar fora do Brasil. A validação do diploma. Sabe aquela dúvida que fica martelando? Será que meu diploma que eu ralei tanto para conseguir vale alguma coisa lá fora? E olha, não é só burocracia, né? É entender como os outros países enxergam a nossa formação. E claro, como isso pode ou não abrir portas para a gente conseguir um emprego legal na nossa área. A gente deu uma olhada num material bem interessante que é quase uma conversa sobre essa saga toda. E focamos em 3 destinos muito procurados por brasileiros: Austrália, Canadá e, claro, a Europa, com seus vários países. A ideia aqui é, então, destrinchar isso, sabe? Pegar as dicas principais, entender os macetes e as roubadas também, né? Com certeza, é um passo, assim, fundamental para quem pensa em imigração qualificada ou só quer mesmo poder exercer a profissão lá fora. Entender como funciona essa validação, olha, pode ser o divisor de águas. É estratégico mesmo. Perfeito. Então vamos começar pela Austrália. O termo-chave lá, pelo que a gente viu, é Skills Assessment, uma avaliação de competências. Seria isso. Por que isso é tão importante por lá? É isso mesmo. Na Austrália, para muitos vistos de trabalho qualificado e principalmente para você poder trabalhar na sua área, se ela for regulamentada, passar por esse Skills Assessment é obrigatório. O curioso lá é que não tem um lugar só para resolver tudo, sabe? Ah, não? Não, cada profissão tem um órgão avaliador específico. Por exemplo, engenheiros vão para o Engineers Australia, pessoal de TI vai para a Australian Computer Society e assim por diante. Entendi. Quer dizer que não tem uma receita de bolo única para todo mundo, né? O caminho para um engenheiro é um, para um contador é outro. Exatamente. Os critérios, os documentos que pedem, os prazos, até o quanto custa. Tudo isso muda bastante dependendo da profissão e do órgão que cuida dela. É um sistema bem específico mesmo, focado em garantir que o profissional se encaixa nos padrões australianos daquela área. E falando em documento, o que geralmente pedem? Imagino que o diploma e o histórico escolar são básicos, né? Sim, esses são a base. E sempre com tradução juramentada, né? Feita por tradutor credenciado, tudo certinho. Mas o processo australiano geralmente vai além. É muito comum pedirem comprovação de experiência profissional relevante. Ah, tem que detalhar o que fazia. Sim, detalhar funções, responsabilidades e quase sempre mesmo, exigem teste de proficiência em inglês. O IELTS, TOEFL, PT, com nota mínima bem definida, viu? Ou seja, não é só ter o canudo. Tem que mostrar que sabe fazer e que fala a língua. E quais são os maiores perrengues que o pessoal enfrenta nesse processo australiano? Olha, os pontos que mais chamam atenção são o custo, que pode ser salgado, e o tempo. Leva meses, sabe? Vários meses às vezes. E como cada órgão tem sua regra, pesquisar muito especificamente para a sua profissão é vital. Não adianta se basear só no que um amigo de outra área fez. Tem que ir no detalhe do que o seu órgão pede. No material que a gente viu, eles até fazem uma comparação engraçada. Dizem que fazer o Skills Assessment é quase como preparar os papéis para um casamento. Eles querem saber a sua vida profissional inteira, cada vírgula, para ter certeza de quem eles estão deixando entrar no mercado deles. Faz sentido. É um pente fino mesmo. Bom, vamos mudar de continente agora. Cruzar o Pacífico e ir para o Canadá. Lá, a sigla que todo mundo ouve é ECA, Educational Credential Assessment. Qual é a desse ECA? Então, o ECA é basicamente um relatório. Ele compara o seu diploma, o seu grau de formação aqui do Brasil, com os padrões de educação lá do Canadá. Ele é super importante, quase indispensável para quem quer imigrar pelos programas federais, tipo Express Entry, porque ele dá pontos, sabe? E às vezes, empregadores ou os órgãos que regulamentam as profissões também podem pedir. E quem faz essa avaliação? É tipo um MEC canadense? Não é o governo direto, não. O governo canadense autoriza algumas organizações a fazerem o ECA. A mais famosa, que muito brasileiro usa, é a AWS, a World Education Services. Mas tem outras, tipo ICS, ICAS. Ah, tem opções? Tem. E cada uma tem suas taxas, seus prazos, seu jeito de fazer. Então vale a pena dar uma pesquisada para ver qual se encaixa melhor para o seu caso, para a sua urgência.
A AWS geralmente é popular porque costuma ser um pouco mais rápida. Entendi. Então, beleza. A pessoa consegue o ECA, o relatório diz que o diploma brasileiro equivale a um canadense, pronto, passaporte para trabalhar na área. Aí é que tá o pulo do gato, principalmente para as chamadas profissões regulamentadas. E a lista é grande, viu? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, advogado, engenheiro, arquiteto, professor, um monte. Imagino. Para essas profissões, o ECA é só o começo. Geralmente serve mais para imigração mesmo. Para conseguir a licença e poder trabalhar de fato na área, você tem que passar pelo processo específico do órgão regulador da província onde você quer morar e trabalhar. Ah, então tem mais essa etapa. O ECA confirma o estudo, mas não a licença para praticar. Exatamente. E esse processo da província pode ser bem complexo. Pode envolver provas técnicas, provas sobre as leis locais, comprovar experiência de trabalho às vezes, eles pedem experiência canadense, fazer cursos obrigatórios, passar por entrevista e até fazer estágio supervisionado. É outro caminho e muitas vezes bem mais puxado que o próprio ECA. Nossa, e como o ECA entra naquela história dos pontos para imigração? Você falou que era importante. É super importante no Express Entry. Lá, tudo conta ponto. Idade, estudo, experiência, língua. Ter um ECA positivo que mostra que seu diploma vale como um canadense pode dar um belo impulso na pontuação. Para quem está naquela briga por um convite para residência permanente, um diploma bem avaliado no ECA pode fazer toda a diferença, sabe? Pode ser o que te coloca na frente. O material que a gente analisou usa outra piadinha aqui. É como se o Canadá dissesse: bacana esse diploma aí, mas deixa eu dar uma olhada para ver se essa formação é parruda mesmo ou se foi só um curso de fim de semana ali na esquina. Querem ver se tem substância, né? Entendido sobre o Canadá. Agora, Europa. O que a gente pode dizer sobre lá? Parece que é cada um por si, né? Mais fragmentado? Totalmente. Essa palavra, fragmentado. A grande característica da Europa é essa diversidade de regras. Não tem um sistema único para validar diploma que sirva para o continente inteiro, nem mesmo para toda a União Europeia. Cada país tem sua lei, seu processo, seu nível de exigência. Mas tem alguma coisa que ajuda a pessoa a se achar nesse labirinto? Tem sim. Existe uma rede chamada ENIC-NAREC. Quase todo país europeu tem um centro desses. Essa rede funciona mais como um centro de informação, sabe? Ajuda a entender como funciona o sistema de educação de outro país e direciona você para a autoridade certa naquele país que você quer ir. Mas, atenção! Ela informa, orienta, mas não unifica nada, nem garante reconhecimento automático. Quem bate o martelo é sempre o órgão nacional do país. E na prática, como é que fica em alguns países que são populares para os brasileiros? Segundo o que a gente viu, Portugal, por exemplo. Portugal é um caso interessante. O processo lá chama reconhecimento de grau. E tem 3 tipos, olha só. O automático, que é o mais rápido, mas vale só para alguns diplomas de algumas universidades brasileiras que têm acordo direto. É bem restrito. E os outros? Tem o de nível, que reconhece o grau, tipo, diz que sua licenciatura brasileira vale como uma licenciatura lá, mas não entra na área específica. Serve mais para estudar ou para alguns concursos. E tem o específico, que é o mais completo. Esse sim reconhece o grau e a área, equiparando ao diploma português. Mas geralmente envolve analisar seu currículo todo, pode demorar mais. E na Espanha? O que se ouve falar? Na Espanha, a palavra é homologação. E a fama é de ser bem burocrático. Exige muita cópia autenticada, tradução juramentada e, historicamente, pode levar bastante tempo para sair. Tem que ter organização e, olha, paciência. E se for para a França? Na França, falam em equivalência de diplôme. Normalmente, você pede isso para o Ministério da Educação ou para algum órgão específico da sua área. E como em todo lugar, a coisa complica mais se a profissão for regulamentada. Essa questão das profissões regulamentadas parece que é a mesma história em todo lugar, então. Ah, com certeza. Igualzinho no Canadá.
na Europa toda. Profissões como medicina, direito, arquitetura, farmácia, essas áreas enfrentam processos bem mais complexos do que só reconhecer o papel do diploma. Quase sempre tem mais etapas. Provas específicas do país, comprovar que você domina a língua local em nível profissional, às vezes fazer um período de adaptação ou estágio e se inscrever na ordem profissional de lá. Cada país vai ter seu pacote de exigências para te dar a licença. O material que a gente leu descreve essa jornada na Europa quase como um tour burocrático, sabe? A pessoa começa no cartório aqui no Brasil autenticando tudo, aí vai no consulado para apostilar, manda um monte de papel para um ministério ou universidade lá na Europa, espera meses para talvez receber o reconhecimento. Depois dessa saga toda, o carimbo final deve parecer mais valioso que o próprio diploma. Bom, diante desse cenário todo, Austrália com Skills Assessment, Canadá com ECA, mais província, Europa com essa coxa de retalhos, quais são as dicas práticas, essenciais que a gente tira para quem está pensando em validar o diploma fora? A primeira dica, que é quase um mantra, é planejamento e antecedência. Nenhum desses processos é rápido. Pode levar de meses a mais de um ano, dependendo do lugar, da profissão, da sorte. O ideal mesmo é começar a pesquisar e, se der, já ir juntando o documento e até iniciar o processo ainda aqui no Brasil, bem antes de pensar em embarcar. Deixar para a última hora é pedir para se frustrar. E a papelada? Principalmente as traduções, tem algum segredo aí? Tem sim, um detalhe crucial: tradução juramentada. Não é qualquer tradução, tem que ser feita por tradutor público juramentado aqui no Brasil. E olha a pegadinha. Muitos países ou órgãos exigem que essa tradução seja também apostilada com o selo da Convenção de Haia, sabe? Ou até que seja feita por um tradutor credenciado lá no país de destino. Tem que checar isso direitinho para não ter documento recusado e atrasar tudo. Certo. E como a pessoa direciona a pesquisa, já que varia tanto entre países e profissões? Olha, não tem jeito. Tem que pesquisar especificamente para a sua profissão e para o seu país ou província de destino. Os requisitos para uma área não regulamentada podem ser bem mais simples. No Canadá, por exemplo, se você vai imigrar e talvez não vá trabalhar logo de cara na sua área regulamentada, o ECA pode ser o foco inicial. Mas se a meta é ser engenheira, enfermeira, aí tem que pesquisar o licenciamento provincial o quanto antes. Entender o seu caminho específico economiza tempo, dinheiro e muito estresse. E por falar em dinheiro e estresse, o que mais a pessoa precisa ter na cabeça? Precisa se preparar financeiramente e, mentalmente também. As taxas dos órgãos, taxa de tradução, de autenticação, envio de documento, eventuais provas, cursos extras, tudo isso vai somando. Pode ir de algumas centenas a milhares de dólares ou euros. É um investimento. E a burocracia internacional, né? Exige paciência. Formulário detalhado, prazo apertado, às vezes pedem mais documento. Tem que ter resiliência, persistência. Então, para a gente amarrar a ideia principal que o material passou, validar o diploma brasileiro lá fora é sim um processo que muita gente acha complicado ou, usando as palavras que a gente leu, chato, caro e demorado. Mas, ao mesmo tempo, parece ser um passo que não dá para evitar e que muitas vezes decide se a pessoa vai conseguir ou não ter uma carreira bacana na área dela fora do Brasil. Exatamente. E vale sim dar uma nota de otimismo, né? Apesar de todos os obstáculos, a burocracia, o dinheiro, o tempo, muitos brasileiros conseguem sim validar seus diplomas e alcançar os objetivos lá fora. Não é fácil, não mesmo, mas com pesquisa, com organização, com persistência, é um desafio que dá para vencer. E as portas que abrem, nossa, podem ser incríveis. Para aliviar um pouco depois dessa carga de informação, o material termina com uma analogia que eu achei ótima. Reconhecer diploma no exterior é quase como tentar provar que seu brigadeiro caseiro é doce de verdade. Você sabe que usou o melhor leite condensado, a receita da avó, mas precisa apresentar laudo, certificado de origem do chocolate, talvez um gráfico do ponto de cozimento para o fiscal internacional do açúcar,
acreditar que ele atende aos padrões globais de doçura. É uma boa imagem, é bem isso. E, resumindo as abordagens que a gente viu, a Austrália foca muito no Skills Assessment, bem ligado à profissão, cada área com seu órgão. Canadá tem o ECA como base, importante para a imigração, mas precisa do licenciamento da província para as profissões regulamentadas. E a Europa é aquele mosaico, cada país com sua regra, e a rede ENIC-NARI que ajuda a navegar, mas não resolve tudo. E para fechar, fica uma reflexão que essa análise toda inspira. Além de ser um trabalho prático, de juntar papel e pagar taxa, o que será que essa necessidade de ficar traduzindo, validando nossas qualificações para outros sistemas diz sobre como culturas diferentes valorizam o conhecimento formal? Será que é só diferença de currículo ou tem a ver com valores culturais sobre o que faz um bom profissional? Fica aí para pensar. Mas a mensagem final é bem prática. Quem planeja sair do Brasil para trabalhar na área tem que mergulhar na pesquisa dos requisitos específicos da sua profissão no lugar escolhido, organizar tudo com calma e, principalmente, não deixar para a última hora. Esse reconhecimento pode ser a chave que destranca a porta principal. Preparação é tudo. Até a próxima!